Probably why they didn't want to hit. Microfone, Ângela. Ângela, abre o microfone, por favor. É claro que é, né? Olá, bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos. Estou aqui em nome do Paulinho, nosso diretor de núcleo, em nome da nossa dirigente regional, professora Rosana Guerreiro, dando as boas-vindas a vocês, esperando que seja uma manhã de bastante reflexão, né, em torno do que nós já fizemos, em torno daquilo que nós ainda podemos fazer, né, em torno do aprendizado que todo esse movimento de ATPC possa ter gerado para todos vocês. Tem sido momentos muito agradáveis, né, todos os ATPCs que temos passado juntos, apesar de não serem em grande quantidade, a gente sempre tem a expectativa de que sejam bons momentos de reflexão, de aprendizado, para que a gente possa minimamente contemplar melhorias na aprendizagem dos nossos alunos. Então, nesse dia, nós trouxemos para vocês algumas contribuições diferenciadas. Pode passar, Cássio? Né? Trouxemos para vocês algumas contribuições diferenciadas. Começamos fazendo um retrospecto dos trabalhos que a gente fez nesta ATPC até 2020. Teremos nossa leitura em voz alta, né? E a gente trouxe também a palestra com o professor Leonardo, que vai conversar com a gente, vai passar uma boa parte dessa manhã conosco. Aproveitem para apreciar, tirar as dúvidas, né? O objetivo do dia de hoje é revisitar o trabalho que a gente promoveu, né? E estabelecendo também uma conexão com a palestra que nós trouxemos para o dia de hoje, que traz um viés temático ainda não abordado, e assim fechamos um ciclo de aprendizado. Pode passar, Cássio. Mais um. Então, chamo para compor aqui o nosso trabalho, para fazer a leitura em voz alta, a professora Marisa, que vai compartilhar com a gente esse belo texto. Obrigada, Ângela. Bom dia a todos. Por uma dúzia de ovos cozidos. Ernesto Montenegro. Era uma vez um homem, pobre a mais não poder, que resolveu ir às minas tentar a sorte, deixando quase nada que lhe restava em casa para o sustento da mulher e dos filhinhos. Andou, e lá um belo dia chegou a um povoado, onde teve de fazer das tripas coração para não pedir alguma coisa com que não o deixasse cair de fome. Mas finalmente bateu a última porta, onde estava uma mulher sozinha ao pé do braseiro com seu gato e as suas galinhas. A necessidade, patroazinha, me obriga a lhe pedir que me arranje pelo menos alguns ovinhos, que quando eu voltar das minas, lhe pagarei bem pagos. Naquele tempo, os ovos eram tão baratos que muitas vezes nem valia a pena ir buscá-los nos chocos. E como a dona da casa tinha o tacho fervendo para tomar o seu mate, tirou um punhado na canastra e os pôs a cozinhar enquanto rezava 3 credos. Foi-se o mineiro muito agradecido com a sua dúzia de ovos, e graças a eles conseguiu chegar até a descobridoura, onde diziam que se estava juntando dinheiro que não era brinquedo. Decorrido uns 10 anos, o mineiro viu que já estava rico, e era tempo de voltar para sua terra e socorrer a família. Porém, não se esqueceu de passar no povoado para cumprir a promessa feita à mulher das galinhas. Em frente à casa, parou a tropinha de burros que vinha tocando. Não me conhece mais, a vozinha?
Não se recorda do que lhe prometeu aquele pobre que passou por aqui nas casas e a quem você deu uma dúzia de ovos? Pois bem, uma dessas cargas de prata é para você. Escolha a que mais lhe agradar. E despejou umas tantas pratas no chão. A velha já estava com a vista fraca e muito dura de ouvido. Mas, como sucede a tantos outros, com a idade tinha ficado avarenta. Como é, moço? Tudo que esses burros levam é prata? E você foi ganhar toda essa prata depois que me pediu fiar dos ovos? A velha não se podia conformar que lhe dessem uma carga, somente uma, quando os burros eram tantos. Não tivesse ela bom coração e boa minazinha ele teria encontrado? Quanto tempo faz que lhe vendi esses ovos? 10 anos, pelo menos. Foi antes do grande tremor de terra. Com uma cara muito azeda, ela voltou-se para o homem. Então, caro senhor, toda essa prata é minha. Já se viu maior desfaçatez? Querer contentar-me com uma carguinha? Se em vez de lhe dar ovos eu os tivesse posto a chocar, quantos milhares de dúzias de ovos e de pintos imagina que eu teria agora? Então, por que vê a gente vestida de lã, pensa que está tratando com ovelha? Ajude-me a botar esses burros no curral, vamos? E empurrão para cá, bordoada para lá, fez entrar os burros e trancou a porta. O mineiro, que era uma pobre alma, não sabia o que fazer com o diabo daquela velha. Deitar-lhe abaixo a porta, quando nem ao menos os cães o conheciam, talvez fosse pior, refletiu. Voltando para o centro do povoado, a passos lentos e de cabeça baixa, ouviu alguém lhe perguntar: então, amigo, o que foi que perdeu? Era um homenzinho de fraque cor de chumbo e nariz muito vermelho. Num instante, o mineiro lhe contou o que se passava. Ah, não se aborreça, amigo velho. Olhe, eu sou advogado diplomato e lhe prometo que amanhã ganhamos a questão. Providencie para que mandem à velha uma citação, lá para as 2 da tarde, e me espere no tribunal. No outro dia, já a velha estava em presença do juiz e do Rábula nem sinal. Que faz o seu advogado que não vem? Disse de muita má cara o juiz ao pobre mineiro. Fique sabendo que se ele não chegar a tempo, eu o condeno inclusive nas custas. Estão batendo as 2 horas quando entra o Rábula, muito vermelho, com o nariz que nem um pimentão. Vossa Senhoria me perdoe o atraso, disse ele ao juiz, mas com a pressa que tinha em cozinhar uma cevada para semeá-la... Ora, vá contar essa história à sua avó, gritou-lhe o juiz, dando na mesa uma pancada que pouco não a partiu. Além de se fazer esperar, o cavalheirinho, ainda por cima, vem rir nas bochechas da gente, onde já se viu alguém pôr a cozer a semente antes de semeá-la. Estranho que Vossa Senhoria se aborreça comigo, porque lhe digo que estava cozinhando uma cevada para semeá-la. E deixe que esta mulher venha contar-lhe que podia ter tirado milhares de ovos e pintos de uma dúzia de ovos cozidas que deu há 10 anos a este homem. Como? Estavam cozidos os ovos, senhora? Jure dizer a verdade, gritou-lhe o juiz. Tal como diz vosmecê, melhor ainda, cozidinhos. Então, moço, pague seu R$1,50 a esta velha desavergonhada e leve a sua prata, que muito lhe custou a ganhar, disse o juiz ao mineiro. O mineiro deu uma carga de prata ao Rábula, por lhe haver defendido tão bem a questão, e foi com os seus burrinhos para casa, muito contente da vida. Sem sons. Está sem som, Ângela? Né?
Marisa, não sei se você quer comentar, o pessoal no chat comentar sobre a leitura, o que gostou, as sutilezas que a gente enxerga no meio delas, né? Marisa? Eu acho assim, que aí está o poder da argumentação, né? O Rábula conseguiu a argumentação perfeita para ganhar o caso, ele não precisou falar muito, né? Ele soube fazer a argumentação perfeita para ganhar o caso. Excelente, né? Muito mesmo. Então, assim, na verdade, né, tentamos conectar a leitura, a temática toda apresentada com todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo em 2020, né? Acho que pode passar, Cássio? Marisa, pode ficar aí, né? Que a gente vai colocando. Então, assim, se a gente olhar para o trabalho que nós fizemos em 2020, desde que foi implementado esse movimento de ATPCs pela diretoria de ensino, nós trouxemos alguns eixos, né, mas sustentados por uma determinada base. Então, assim, no dia 15 a gente teve a apropriação do sistema de escrita, né, nós trouxemos lá um trabalho de interpretação dos assim, o sistema de escrito vista através de uma atividade que era de localização das letras dentro de um título de livro proposto, e a gente conversou um pouquinho sobre isso. Na sequência, no dia 12, a gente já começou a trabalhar, naquela ocasião nós estávamos, né, uma TPC Língua Portuguesa, outra TPC Matemática, então trouxemos um trabalho envolvido com frações, né, o objeto matemático que nós trouxemos para esse dia era a fração, e a gente trabalhou a partir do livro o Pirulito do Pato, fizemos uma leitura, né, mais assim, fragmentada, divididinha, tipo jogral, então, só para retomar o que nós fizemos. No dia 19, nós voltamos à questão do trabalho com gêneros, teve um outro ATPC que também a gente focou gêneros e trouxemos as cantigas, porque era junho, então fizemos um trabalho com cantigas voltadas à festa junina. Nossa quermesse. A gente estava toda, né? Nossa quermessezinha. Então, foi mais ou menos esse o foco. Então, trouxemos, no dia 19, mais especificamente, nós trabalhamos com a ideia da notícia. Então, fundamentamos a leitura, né? Fizemos dentro do chat, um movimento com vocês, e trouxemos, assim, os elementos que dão voz à notícia e que nos fortalecem no sentido da leitura, da interpretação, da compreensão, mobilização de capacidades leitoras, né? No dia 14, na sequência, a gente deu continuidade à leitura compartilhada, a gente trouxe conto de mistério, né? Do cemitério, né? Só para retomar essa questão. Fundamentamos mais uma vez a ideia, né, das concepções que estão por detrás da leitura compartilhada, que estão dentro do material do Ler e Escrever, fundamentado por Kátia Bracklin, Roxane Rojo, que são as duas autoras que embasam o trabalho nosso no Ler e Escrever desde 2007, né, nós fizemos aquela leitura toda cheia de efeitos especiais, né, que o pessoal gostou bastante no sentido de envolvê-los. Pode passar o próximo, Cássio? Aí, setembro, aí julho, né, férias, né, a gente teve um tempo, e aí mudou-se a organização. Quando mudou a organização, nós ficamos com menos tempo, então foram menos ATPCs nesse período. Então, dia 25/9, a gente trouxe a ideia das habilidades de suporte em matemática, falamos da matemática, língua materna como ciência viva, e trouxemos como objeto de conhecimento área e perímetro dentro da questão de resolução de problemas, para trazer junto para a nossa conversa a ideia de que a leitura precisa ser proficiente e de quais mecanismos a gente dispõe para fazer com que os nossos meninos leiam e compreendam os textos lidos, seja ele de que gênero for. Né? Em matemática, a gente sempre deu ênfase aos enunciados. Aí, nosso último ATPC, no dia 23, foram as competências profissionais envolvidas na resolução de problemas. Todavia, nós trouxemos um objeto de conhecimento, né, matemático, que era a representação dos números,
racionais na forma decimal. Então, dentro disso, mas focado em quê? Focado na resolução de problemas, e a gente trouxe uma fundamentação voltada nisso. Então, só para a gente ter um retrospecto e a gente introduzir o trabalho do dia de hoje, né, de ciências da natureza, matemática, e tendo como base a leitura. Então, em 2020, nós focamos todos o aspecto da leitura dentro das mais variadas formas, em todas as disciplinas. E trouxe, pode passar. E hoje nós trouxemos o professor Leonardo, né, com a palestra Alfabetização, a argumentação no ensino de ciências da natureza e matemática, para conversar com vocês, né? Então, pode passar o próximo, Cássio? Ele é graduado em Física, Química, licenciado em Pedagogia, mestre em Educação pela Universidade de São Paulo, doutor em Educação, com ênfase em Ciências e Matemática pela Universidade de São Paulo, professor adjunto, pesquisador na Universidade Federal de São Paulo, e coordenador do Programa de Pós-Graduação de Ensino de Ciências e Matemática pela PECMA e Unifesp, orientador docente, e traz para nós, nós já assistimos algumas vezes ele aqui com a gente, na Norte 2, e nós trouxemos ele para conversar com vocês sobre essa temática, e que dispensa apresentações, e eu passo a palavra a ele. Muito obrigada, Leonardo, pela sua presença e pelas suas contribuições. E peço ao pessoal do chat, né, que participem, coloquem suas dúvidas no chat, como sempre a gente faz. Leonardo, a palavra é sua. Boa palestra, Leonardo. Até já. Obrigado, Marisa. Eu agradeço o convite novamente. É sempre um prazer estar aqui falando um pouquinho com vocês aqui na Norte 2. E eu vou, assim, para começar, vamos só situar um pouquinho onde é que vai estar. Primeiro que não vai ser uma palestra, né? Eu espero que seja uma conversa. Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Então, o pessoal que estiver aí no chat, aí, por favor, pode me interromper a hora que quiser. A pergunta, o ideal é que venha na hora mesmo que surgiu a dúvida. Manda a pergunta, a gente vai conversando no meio. Online é difícil fazer isso, mas a gente vai tentar. Juraram para mim que a gente vai conseguir fazer isso. Então, vamos lá. Aquele bonequinho meu que puseram lá, eu já fiquei muito feliz, tá? Tá muito mais bonito, eu gostei muito, tá? Então, agradeço muito aquele bonequinho. Então, assim, eu trabalhei quase 20 anos na educação básica, inclusive na DE Norte 2. Fui para a universidade, aí eu faço pesquisa na área de educação na universidade, e continuo em contato com as escolas, né? Você não consegue fazer pesquisa em educação sem estar em contato direto com a escola, senão você acaba ficando naquela questão que se reclama muito. O pesquisador da universidade pesquisa um negócio que não dá para aplicar na escola, porque a escola dele é ideal, a escola dele não é a realidade que está acontecendo. Então, eu procuro ter esse contato com a escola, e eu pesquiso muito na área de formação de professores, inclusive dos anos iniciais. E eu pesquiso uma área específica de formação de professores, que é a aprendizagem docente. Então, eu gosto muito de pegar a pessoa que está começando a ser professor. Como é que ela aprende a ser professor? Como é que se desenvolve isso? E uma coisa bem legal que a gente descobre nessa área de aprendizagem docente é que, bom, primeiro que não tem esse negócio de vocação. Ninguém aqui, que está que nem eu há mais de 20 anos na docência, não é uma vocação. Na verdade, a gente tem algumas características que se dão muito bem com o trabalho docente, e a gente consegue uma adaptação muito boa. Mas são coisas que a gente pode aprender. E a gente aprende de duas formas. Eu acho que a primeira, todo mundo sabe, quando começou a dar aula, sempre ouviu isso, que a gente tem que ganhar experiência, né? O professor com experiência é um professor mais que consegue gerir melhor a sala de aula, o aprendizado, e é verdade. Tá? O saber prático é muito importante. Só que o saber teórico também é muito importante. Eu costumo falar que isso aí é a diferença entre o curandeiro e o médico. O curandeiro, ele sabe de forma prática como é que ele cura alguma doença. Daí funciona, porque ele várias vezes fez aquilo e validou e aquilo está funcionando, ótimo. Mas ele não sabe o que acontece no organismo da pessoa. Então, se você mudar um pouquinho aquela situação, o curandeiro já não vai conseguir entrar muito bem. Então, precisa de um conhecimento teórico mais avançado, e aí que entra a medicina.
É a mesma coisa, gente. Quando a gente está na aula, quantas vezes a gente não parou para pensar um pouquinho, olha, eu fiz aquela aula super legal, eu fiz uma aula muito legal, será que funcionaria em outra escola essa aula? Ou será que é só aqui que funciona? Você está exercendo o seu saber prático. Para você saber se essa sua aula funcionaria em outro lugar, tem que ser feita uma pesquisa, uma coisa um pouco mais teórica, com fundamentos teóricos. Então, na verdade, eu vou partir do princípio que você entrelaça, exatamente, Alessandra, você entrelaça saberes. Você vai entrelaçar o saber teórico e o saber prático. Essa que é a ideia principal, é essa articulação. E quando a gente fala com professores de anos iniciais do ensino fundamental, tem um complicador, e acho que todo mundo aqui sabe, né? Porque vocês fizeram a faculdade de pedagogia, tá? Graduação em pedagogia. Ninguém na graduação em pedagogia ensinou matemática, ciências, português, história, geografia. Então, vocês acabam ensinando conteúdos que, infelizmente, na formação de vocês não foi trabalhado. Isso não é culpa de vocês, isso vem da história da formação pedagógica, né? Se a gente for pegar o início da pedagogia, lá no século XIX, XVIII, na verdade, tinha um preconceito muito grande. O professor dos anos iniciais era uma coisa meio maternal, você só ia cuidar da criança da elite da época. E você ia, no máximo, alfabetizar. E, infelizmente, o mundo se atualizou, mas, infelizmente, a formação do professor dos anos iniciais continuou muito parecida. Então, quando você acaba a faculdade de pedagogia, você fica desesperado. Nossa, mas como é que eu vou ensinar matemática? Como é que eu vou ensinar ciências, estudos sociais, que era na época que chamava? Como fazer isso? Então, assim, é quase um crime que fazem, né? Você obrigar vocês a ensinar tantos conteúdos diferentes. Agora, vocês conseguem, tá? Vocês estudam, vocês vão lá, então vocês são heróis, heroínas, na verdade, porque vocês conseguem vencer essa falta de conteúdo que vocês não têm na faculdade, isso é uma falha de política pública, de formação, e vocês conseguem se virar e trabalhar isso com os alunos. Isso tem que ser deixado bem claro, tá? É uma etapa muito importante da educação e vocês dão conta disso. Isso é extremamente importante. Então, nós vamos tentar fazer uma conversa. Eu vou trazer uns temas aqui, vai ser um pouquinho de formação, um pouquinho de teoria, mas é um pouquinho de prática, por isso que tem que ser conversa. Eu quero ouvir vocês também. A ideia é que no final de hoje, no final do ATPC hoje, vocês consigam que seja um tijolinho a mais no conhecimento pedagógico de vocês, e eu também consigo um tijolinho a mais no meu conhecimento pedagógico. Por isso que é uma conversa, tá? Eu sempre aprendo quando eu ouço a prática de vocês em sala de aula, tá? Então, eu vou tentar compartilhar aqui. A gente vai começar a oração para a internet funcionar. Vamos ver aqui. Verdade. Alguém só dá um grito quando começar a compartilhar. Acho que começou já, né? Começou, né, Ângela? Começou. Tá. Agora só a apresentação. Isso. Tá compartilhando. Tá compartilhando já. Tá carregando. Tá carregando ainda. Tá carregando ainda. Isso. Agora foi, Isso. né? Agora foi. Perfeito. Perfeito. Bom, então, eu trouxe alguns temas para vocês aqui. Vocês viram lá que a minha formação é em física, química, na área de ciência, minha formação inicial. Meu mestrado é em ciências e matemática, o doutorado também. Então, eu vou trabalhar um pouco nessa linha. Então, quando eu coloco aqui a alfabetização, tá? Vocês dominam. A alfabetização de língua portuguesa é com vocês, na língua materna é com vocês. Tá? Essa alfabetização que eu vou trazer hoje é uma alfabetização científica e matemática. E vamos falar um pouquinho de argumentação, que bate muito com o texto que foi lido agora há pouco, e não tem como você desmembrar isso da resolução de problemas. E a Ângela, agora que eu perdi totalmente o chat de vocês, a Ângela vai lendo o chat para mim, e pode me interromper quando quiser, tá? Com perguntas, dúvidas, tá? E eu também vou fazendo perguntas no meio, para a gente deixar a coisa um pouco leve aqui. Bom, então, o começo é isso aqui, né? Vocês conhecem bastante isso aqui, vocês já viram. Eu tirei isso aqui do material de recuperação e aprofundamento da rede estadual aqui de São Paulo. Só que não tem muita diferença do que já das orientações que vinham antes para vocês. Então, quando você vai iniciar uma abordagem de um tema, você vai ter uma ativação inicial, se você vai levantar os conhecimentos prévios dos estudantes.
Você vai desenvolver uma intervenção pedagógica, esse nome é complicado, intervenção, né, porque dá uma impressão que é intervenção militar, né, dá a impressão que é uma coisa meio obrigatória, mas é a parte pedagógica, a parte de metodologia e a finalização, onde você vai sistematizar isso que você trabalhou com as crianças. Bom, eu acho que o primeiro passo é entender que, por mais prático que você consiga fazer isso na sala de aula, existe um arcabouço teórico por trás disso. Ninguém pensou isso aqui do nada. Eu acho legal fazer ativação inicial, desenvolver e finalizar. Parece uma boa ideia. No começo pode até ser que tivesse sido, mas isso aqui é baseado em várias teorias educacionais, várias propostas de vários estudiosos de séculos atrás, inclusive. Então, o primeiro referencial de suporte é a alfabetização científica. E aí, eu vou deixar bem claro, tudo que eu falar aqui, eu trouxe alguns elementos aqui para vocês, que vale tanto para a parte de ciências, como para a parte de matemática. Então, aqui eu coloquei alfabetização científica, simplesmente porque eu peguei um autor específico de alfabetização científica, mas tudo que eu vou falar aqui também vale para alfabetizar matematicamente. Então, quando você pega aquelas 3 propostas que a rede estadual coloca para você abordar um conteúdo, ela quer que você desenvolva uma alfabetização científica e matemática do seu aluno. O que significa, na prática, essa alfabetização? É ler? É ler, tá? Isso vem da alfabetização normal. A pessoa, quando você alfabetiza na língua materna, você ensina ela a ler alguns códigos. Para a criança, em começo de alfabetização, cada letra é um desenho, né? Ela desenha a letra. Então, é a mesma história. Para você ter uma alfabetização científica e matemática, o primeiro ponto é esse aqui, ó. É a primeira caixinha aqui, ó. Diálogo entre culturas. Você tem que colocar na cabeça que matemática e ciências é uma cultura diferente. Ela tem uma cultura própria. Então, ciências e matemática têm termos próprios, ela tem uma linguagem própria. Então, é uma outra cultura. Não adianta você achar que o seu aluno, que é natural para o seu aluno isso aí, porque não é. Tá? E todos nós sabemos a dificuldade que é você trabalhar temas de ciências e matemática, porque é uma cultura nova, ele tem que se apropriar. Assim como ele se apropria da língua materna, ele tem que se apropriar de uma linguagem científica, de uma linguagem matemática, de uma coisa mais específica. Então, quando falar alfabetizar cientificamente, primeiro ponto é esse, é você inserir o seu aluno numa cultura nova. O segundo ponto, que é esse aqui, ó, apropriação de saberes, é de fato a pessoa aprender ciências e matemática, os conteúdos de ciências e matemática. Então, aprender o que é o ciclo da água, aprender o que é uma fração, aprender tipos de misturas, aprender números decimais, são os conteúdos. Mas aí você tem que tomar alguns cuidados, tá? E aí agora um pouquinho mais na área de ciências. Você tem que ensinar os conteúdos para os seus alunos, mas você tem que tomar cuidado da forma como é passado isso aí. Você também não pode passar para o aluno, por exemplo, uma visão que a ciência é uma coisa absoluta, porque ela não é. A ciência ela vai se alterando, ela se altera com muita facilidade. Aparecem dados novos, se fazem novos experimentos e você muda os dados. Então, tem que tomar cuidado com a natureza da ciência. A ciência não é uma coisa totalmente absoluta, isso aí tem que ficar claro para o aluno. E a matemática também. A matemática é menos, tá? A matemática ela é bem mais antiga do que as ciências, tá? O termo cientista, isso aí vai surgir lá no século XVI, mais ou menos. Então, a matemática é bem mais antiga que isso. Então, ela é um pouquinho mais estabilizada, mas também tem que tomar cuidado, tá? Com aquela história, a matemática é uma ciência exata. Cuidado. Tem problemas em matemática, que aliás são muito sugeridos de usar em sala de aula, que são problemas abertos. Não tem uma única solução. Então, você tem que tomar cuidado, senão o aluno vai achar que é sempre certo ou errado, e às vezes não é. A gente tem que explorar essa questão do raciocínio, da abstração. Tomar cuidado com isso. E aí, tanto para a ciência como para a matemática, você tem a participação social. Não adianta nada a gente ensinar ciências e matemática para uma criança se ela não for capaz de usar as ciências e a matemática para fazer julgamentos sociais. E quando eu falo julgamentos sociais, eu estou falando desde conseguir fazer um troco, tá? Quando vai fazer uma compra no mercado, até ela conseguir fazer um julgamento se uma represa que está sendo construída vai ou não afetar o meio ambiente. Se uma represa que
que estourou, que nem Mariana, por exemplo, como é que isso aí vai afetar o meio ambiente ao redor? Uma sonda que chegou em Júpiter, por exemplo, o que isso muda na vida dela? Como é que essa tecnologia entra na vida dela? Então, tem essa questão social também das ciências, tá? Isso é muito importante. Então, o primeiro passo acho que é esse. Alfabetização científica são essas 3 caixinhas aí muito importantes. Você ter clareza que você está inserindo o aluno numa cultura diferente, você vai colocar conteúdos novos para esse aluno, mas sempre com cuidado, deixar claro que o conhecimento humano está sempre se alterando, e esse conteúdo tem que ter uma função social. O que não quer dizer, isso é muito importante, que você só tem que ensinar coisas que têm função social. Não é isso que eu estou falando. Tem coisas que a gente aprende, às vezes, no fundamental, nos anos iniciais, nos anos finais, no ensino médio, que a gente só vai conseguir juntar tudo lá quando a gente está adulto. E aí que a gente vai conseguir fazer essa questão social. Então, às vezes, fração para a pessoa naquele momento que você ensina, não tem uma aplicação social naquele momento, mas terá mais para frente. Então, por isso que a escolarização é toda feita com uma sequência. Tem que tomar cuidado com isso. Leonardo, só para a gente já ir provocando um pouquinho, agora há pouquinho passou uma pergunta, um questionamento de uma professora da Anabelle, que ela coloca o que você acha sobre o lúdico como forma de aprender, independente de ser em ciências, em matemática, reforçar os conteúdos propostos dentro de cada faixa etária do desenvolvimento. Então, se no decorrer da palestra você contemplar essa... A gente fala, porque eu sou suspeito, tá? É a Ana, o nome da professora, é isso? Anabelle. Então, eu sou um pouco suspeito, que senão eu vou dar um spoiler do final da palestra, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que adora história em quadrinhos, tá? E a história em quadrinhos é um elemento lúdico. O elemento lúdico é fundamental. Ele é fundamental por 2 fatores principais. O elemento lúdico, ele é fundamental porque ele gera uma catarse. Catarse é aquele relaxamento, né? Você muda o foco, você sai do livro didático e vai para uma coisa diferente. Isso muda a atenção do aluno. E ele tem que ser fundamental porque ele tem que propor um desafio. O lúdico, normalmente, ele tem regras. O jogo, ele acaba tendo muitas regras. E essas regras são fundamentais para você gerar o desafio da aprendizagem. Então, o lúdico pelo lúdico não vai ter muita serventia. A brincadeira pela brincadeira não tem muita serventia. Aí vira só brincadeira. Agora, o lúdico é uma brincadeira que ele vai gerar uma catarse, vai gerar uma baixa de estresse na sua sala de aula, mas principalmente para ser lúdico, uma atividade lúdica de aprendizagem, ela tem que gerar um desafio para o seu aluno. Então, você tem que saber pegar essa brincadeira e transformar com o desafio numa atividade lúdica. É fundamental. Realmente, as pesquisas, praticamente todas as pesquisas, apontam essa vantagem do lúdico. Não sei se eu respondi, Ângela. Sim, acho que sim, com certeza. Muito bem. E o outro referencial de suporte é o ensino por investigação. Vocês devem ter ouvido falar já de ensino por investigação. É um dos termos mais conhecidos, principalmente na área de ciências. Só que muita gente, às vezes, esquece dele na matemática, e ele funciona para matemática também. Então, vamos relembrar um pouquinho o que é ensino por investigação. Primeiro, alguém já poderia perguntar, pronto, lá vem o cara falar que o ensino tradicional é ruim. Eu sou o cara que não fala isso, tá? Eu sou a pessoa que, aliás, eu odeio quando usam o termo ensino tradicional de forma pejorativa, de forma ruim, porque tradicional vem de tradição. Tradição é alguma coisa que se mantém ao longo do tempo, e se ela se mantém ao longo do tempo, ela tem alguma utilidade, porque senão ela já tinha se perdido. Quando falam, por exemplo, eu vou escrever na lousa, estou sendo tradicional. Gente, a lousa existe desde a época do Platão, na Grécia Antiga. Tinha uma lousa lá na caverna do Platão, tinha uma lousa lá que ele usava. Então, por algum motivo, essa lousa existe. E quando você pega, por exemplo, ciência da natureza, matemática, às vezes você precisa da lousa para construir um raciocínio. É muito importante. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente... se eu usar a lousa, eu estou sendo tradicional. Não, eu vou usar um PowerPoint. Na prática, você vai fazer a mesma coisa que você faria na lousa, só que você vai ter um trabalho violento a mais para conseguir fazer no PowerPoint tudo que você ia fazer na lousa. Então, tem que tomar um cuidado com isso, tá? Eu estou trazendo aqui o ensino por investigação como uma alternativa para o ensino tradicional, mas tem horas que você tem que usar o ensino tradicional.
Nesse momento, eu estou fazendo uma palestra online para vocês, eu estou sendo tradicional, eu estou sendo dispositivo, porque o momento pede isso. Tem alguns momentos que você vai ter que fazer isso. Então, cuidado, não é crime ser tradicional, não é crime ser expositivo. Não é. O que é crime é você só fazer isso a vida inteira didática, aí você acaba privilegiando só o aluno que tem facilidade com essa forma de ensino. Aí é um problema. Mas, então voltamos aqui para o ensino por investigação. Por que ele é legal, o ensino por investigação? Principalmente quando você vai começar uma discussão. Porque, na verdade, quem começa a discussão é o aluno. Você não dá a coisa pronta para ele. O que você vai dar para o seu aluno começar é a famosa situação-problema. É o famoso problema, o famoso desafio, questão inicial. Tem 300 mil nomes aí que você vai achar na literatura. E aí, essa é a primeira parte do ensino por investigação. É você fazer uma boa situação-problema. A segunda parte é você bolar uma atividade que consiga resolver essa situação-problema. E essa situação-problema que você propõe, ela tem, obviamente, que trabalhar com as concepções prévias do seu aluno. Então, se o seu aluno, por exemplo, uma coisa muito comum em fração em matemática, o aluno, quando aprende fração, ele acha que o numerador, ele sempre é menor do que o denominador. Por quê? Porque a gente ensina ele a pintar os quadradinhos, o chocolatinho lá, não sei o quê, isso aí é um problema. Porque 2/3, eu tenho 3 partes e pinto 2, tá fácil. Agora, se eu colocar 3 meios, aí ficou difícil, né? Como é que eu tenho 2 partes e pinto 3? Dá um bug no cérebro do menino. Então, tem que tomar cuidado com isso. A sua situação-problema, ela tem que atacar essa concepção prévia e a sua atividade também tem que atacar essa concepção prévia. Então, você vai pensar numa atividade legal. E depois que a atividade foi feita pelos alunos, você vai trabalhar a discussão com seus alunos e o mais importante, você tem que deixar eles se comunicarem. Vai ficar uma baderna na sala? Às vezes fica. Infelizmente, às vezes fica. Mas aí vai de você como professor achar se a baderna está saindo do limite ou não. Se você acha que aquela baderna está sendo produtiva ou não. Você tem que gerir, tá? Porque tem algumas visões aí meio enviesadas de construtivismo, de ensino por investigação, que ensino por investigação e construtivismo é deixar o aluno fazer o que ele quer. Não é bem assim. Eu não posso interromper a fala do meu aluno, também não é bem assim. Você é o professor, você é o adulto na sala de aula, é a sua função como profissional garantir que aquele ambiente seja frutífero para a aprendizagem. Então, se naquele momento tiver que ter silêncio, você vai garantir esse silêncio. Se naquele momento eles tiverem que conversar, você que vai determinar qual que é o nível de conversa para não atrapalhar os outros, para que a aprendizagem esteja ocorrendo. Então, essa comunicação, que é essa segunda flechinha aqui, ela é fundamental. Eles têm que se comunicar, porque é nessa comunicação que eles vão verificar se o modelo que eles criaram é bom, se não é, se resolve a situação problema, se não resolve. É nessa discussão que vai surgindo a aprendizagem, tá? Aqui vem até um pouquinho lá do Vygotsky, né, aquela questão da ZDP, do parceiro mais capaz, que ajuda no grupo. Basicamente é isso. E a reflexão final e a conclusão. Então, isso aqui é um esquema de ensino por investigação, é uma das bases que sustentam aquelas orientações que a rede estadual passa. E não só a rede estadual, quase todas as redes de ensino trabalham muito com isso. Ângela, tem alguma coisa aí? O professor Douglas, ele colocou assim, a investigação seria fazer com que o aluno faça uma pesquisa, traga para a escola, sala de aula, e devemos fazer a contextualização. Acho que a gente consegue amarrar tudo com o que você falou. Isso, Douglas, isso é uma investigação também, tá? Mas não é o ensino por investigação. Ele vai se tornar um ensino por investigação se essa pesquisa que o aluno trouxe para a sala de aula gerar uma situação-problema, que gere um debate coletivo na sala de aula. Isso aí seria um ensino por investigação. A pesquisa que ele traz é uma investigação individual do aluno. Para ser o ensino por investigação, a gente vai ter que ter a sala atuando, você vai ter a turma inteira atuando. Essa pesquisa tem que gerar uma situação-problema. Isso é muito importante, tá? Eu vou continuar aqui, que eu acho que fica mais fácil assim, quer ver, e essa situação-problema, então, vamos falar um pouquinho dessa situação-problema, porque vocês estão vindo já numa batida aí de resolução de problemas. Isso é um campo, né, da educação, da pesquisa em educação, principalmente matemática, em ciências da natureza. E aí é muito importante você saber fazer uma boa situação-problema. Você tem que saber bolar uma situação que seja significativa para o seu aluno. E não seja, por exemplo, isso aqui, tá?
o Joãozinho vai comprar 450 maçãs. Isso não existe, isso não tem sentido para o aluno. Ou o Joãozinho vai comprar 48 abacaxis. Isso também não tem o menor sentido para o aluno. Ou então, em ciência da natureza, quando vem lá, eu adoro quando eu analiso o livro didático, às vezes dos anos iniciais, que às vezes colocam, não, imagine que o Sol envia radiação para a Terra. O menino nem sabe o que é uma radiação, e o cara manda imaginar o Sol emitindo uma radiação. É muito abstrato. A abstração, ela faz parte, tanto do ensino de ciências como do ensino de matemática. Mas fica muito abstrato você já começar com abstração. Tá? É uma coisa meio doida. Você tem que começar com uma coisa mais significativa para o seu aluno, senão essa situação problema não vai afetar. O que eu quero dizer na prática é isso aqui. Também não ir para o outro lado, tá? Nem você sair da situação completamente natural, nem ir para uma coisa completamente absurda que o cara não vai conseguir, né? Tem 4 maçãs, ele come não sei quantas, calcule a massa do Sol. É uma coisa meio doida. Então também tem que tomar cuidado. É nem um extremo nem outro. Você tem que fazer uma situação problema significativa. E como é que funciona isso? Eu gosto disso aqui, ó. É um gráfico, tá? É o desafio no eixo vertical e o conhecimento no eixo horizontal. Se você conseguir se manter nessa linha central aqui do gráfico, você consegue uma situação problema adequada. Você adequa o desafio com o conhecimento do seu aluno. Só que se você errar a mão, você vai perceber facilmente quantas vezes que a gente não errou a mão. Então, se você, por exemplo, colocar um alto desafio e o aluno, aqui em cima, ó, se eu colocar um alto desafio e eu colocar um aluno que não consegue, não tem conhecimento para resolver esse desafio, você vai gerar um pânico nesse aluno. Ele não vai conseguir fazer absolutamente nada. E se eu fizer o contrário, colocar um baixo desafio para um aluno que tem muito conhecimento, você vai fazer ele dormir na sua aula. Tá? Isso aí também não vai motivar ele em nada. Então, o ideal é você ficar nesse equilíbrio entre desafio e conhecimento. Então, quando você pensa numa resolução de problemas, você tem que começar com um bom problema, com uma boa situação problema. E essa boa situação problema tem que envolver algumas coisas. Primeira coisa, ela tem que envolver o contexto. O contexto é fundamental. Uma situação problema, às vezes dá certo numa sala e não dá em outra. Às vezes dá certo numa escola e não dá em outra. Porque o contexto que você tem é fundamental. E você, como professor, você tem que conhecer esse contexto. Você tem que conhecer o seu aluno, tem que conhecer a escola que você está, até onde você pode chegar naquele contexto. Então, que situação que eu vou conseguir naquele contexto? Por exemplo, se eu der uma aula na cidade de São Paulo, eu posso muito bem falar de um carro que está numa rua e eu peço para o menino calcular o tempo que demora para o carro chegar em certo lugar. Eu posso fazer isso. Só que se eu fizer isso na Amazônia, por exemplo, eu dou aula lá para a população ribeirinha, isso não tem o menor sentido, não tem nenhum significado para eles. É mais fácil eu falar de um barco que está atravessando o rio, que é uma coisa mais do contexto deles. Você tem que pensar muito nisso. Você tem que pensar na faixa etária, óbvio, tá? Você não vai dar um problema de equação de segundo grau nos anos iniciais. Você tem que ter uma noção da faixa etária. E aí uma coisa importante, você tem que ter noção de ideias prévias e conhecimentos anteriores, e são coisas diferentes. Ideias prévias são ideias que as crianças já têm, independente do seu ensino. Você não ensinou nada, e a criança já sabe alguma coisa, porque ela viu na televisão, porque ela tem uma noção já do que acontece. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de física, tá? Ou de fração mesmo. Ideias prévias de fração, que nem eu falei, eles têm a ideia prévia que o numerador é sempre menor que o denominador, porque ele faz aquela pintura lá do chocolatinho, da barrinha, isso é uma ideia prévia. O que é conhecimento anterior? Conhecimento anterior é algo que você ensinou para ele já, é diferente. Você já ensinou alguma coisa para ele, você tem que levar isso em consideração, certo? Então, ideia prévia é algo sozinho, que a criança sozinha já tem aquela ideia, independente de um professor ter ensinado. Conhecimento anterior é o que você ensinou na escola. Aí você leva em consideração. Eu já ensinei números decimais na semana passada. Então quer dizer que essa semana eu posso dar fração. Eu posso dar porcentagem, por exemplo. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado. São alguns pontos específicos aí. A situação problema ela é uma coisa que tem que ser muito bem bolada. E aí vem aquela pergunta, né? A gente está falando de alfabetização científica, matemática.
E como é que eu sei que eu estou conseguindo alfabetizar o meu aluno cientificamente e matematicamente? Existem algumas possibilidades, tem muita pesquisa, tá? Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, sempre aqui no rodapé vai ter a pesquisa que eu estou usando, como exemplo. Mas, por exemplo, se um aluno ele consegue organizar, seriar e classificar informações, isso já é um nível de alfabetização científica e matemática. Ele consegue pegar sua situação problema e retirar as variáveis importantes de lá. Isso já é alguma coisa. Levantar e testar hipóteses. Isso também é importante. E cuidado, hein? Hipótese não é um negócio só de ciências. Você tem matemática. Quando você dá um problema, uma situação, problema matemática, o seu aluno, ele vai lá, faz o cálculo e deu um número absurdo, ele está refutando uma hipótese. Tá? Quando ele fala que não, dá absurdo, não pode ser desse jeito que eu faço. Ele está refutando uma hipótese. Então, ela também existe em matemática, tem que tomar cuidado. Articular ideias e explicações do mundo natural, quando você faz raciocínios proporcionais e lógicos. Você usar a proporção, você usar a lógica, tá? Joãozinho demorou 2 horas para chegar em casa, com tal velocidade. Se eu dobrar a velocidade, Joãozinho chega em 1 hora. Isso é um raciocínio proporcional, tá? Então, isso é um nível de alfabetização científica e matemática. E talvez o principal, tá? E aí nós vamos voltar com o texto que vocês fizeram a leitura em voz alta, é a argumentação e a justificativa de ideias. É a forma como o seu aluno justifica para você por que aquele pensamento dele está correto. E esse é o ponto crucial. É um ponto que é estudado no mundo inteiro, essa argumentação, como eu faço meu aluno argumentar bem. Isso é campo de estudo em educação, em filosofia, em sociologia, em linguística, em vários campos. É o que está faltando, infelizmente. A gente vê muito isso, infelizmente, nas redes sociais. As pessoas não conseguem argumentar. A argumentação delas, às vezes, é uma opinião. E ela está dando opinião no momento que ela não era para dar opinião, ela tinha que argumentar. Ela tinha que trazer fatos, tinha que trazer justificativas. E você vê que as pessoas não estão conseguindo argumentar. Então, isso é algo que tem que ser desenvolvido. Então, como eu disse... Só queria subir, antes de você, né, focar a questão da argumentação, subiram 2 comentários, é que você não está vendo, mas subiram 2 comentários, o da professora Vera. É preciso fazer com que a turma trabalhe a investigação em forma de situação-problema, trazendo novos conhecimentos através das ideias dos próprios alunos. E a professora Andresa também, que é uma coordenadora nossa, também ela coloca o seguinte comentário: com certeza tudo isso faz muito sentido, mas acredito que mais desafiador que pensar e elaborar atividades desafiadoras e coerentes é estruturar tudo isso com base no desenvolvimento individual. Então, se você puder comentar essas 2 citações, acho bastante interessante. A partir do momento, quando você pega um ensino por investigação, você acaba trabalhando nessa individualidade. Quando você sai você vai iniciar o conteúdo, você sai daquela exposição pura e vai para o ensino por investigação, essa individualidade do aluno acaba aparecendo, tá? Claro, você tem que garantir que vai ter essa discussão, que essa individualidade vai aparecer. Não adianta você colocar a pessoa num grupo e a pessoa também não falar nada. Isso aí tem que ser visto. A individualidade é o grande dilema da educação em massa, né? Que é o que a gente faz. A gente não tem um ensino individual, a gente vai ter um ensino em massa, e aí você tem que garantir essa individualidade. É difícil? Claro que é. Na verdade, é difícil, porque seria difícil, com qualquer política pública que nós tivéssemos, garantir o individual, isso aí seria muito difícil, mas a gente tem que fazer o máximo para chegar o mais próximo possível. Só que, obviamente, que é muito mais complicado quando você tem um professor, com uma política pública brasileira, que o professor, às vezes, tem que trabalhar 60, 70, 80 horas numa semana, tá? Aí, realmente, em sala de aula. Aí, realmente, fica muito difícil você planejar as atividades, você conseguir planejar uma situação problema, fica muito complicado. Então, essa questão individual é importantíssima. A Alessandra, né, que você me disse, Ângela, a professora Alessandra, que me falou essa questão. Andresa. Alessandra foi a primeira, isso. Isso é muito importante, realmente. A individualidade, ela é importante, só que ela não vai aflorar sozinha, ela vai aflorar através de uma metodologia de ensino.
E a nossa aposta é no ensino por investigação como algo que vai potencializar você conseguir ver esse desenvolvimento individual nas discussões coletivas com os grupos. Eu acho que é uma grande possibilidade. E só para entrando na temática que você vai abordar, a professora Alessandra, que você leu logo no início, ela coloca assim, que a argumentação é sine qua non para a boa comunicação. Passo a palavra a você. Muito bom. Então, essa frase chique da professora Alessandra, agora a gente inicia, então, a argumentação. Ficou muito boa essa abertura, hein? Então, a argumentação, se você fazer essa justificativa, a argumentação são dos temas mais citados em pesquisa em educação. Ele vem junto com o ensino por investigação, com modelagem, e a argumentação é um dos 3 temas mais citados. Então, quando você fala em ciências e matemática, você sempre está usando a argumentação. Vai usar também em outras áreas, óbvio. Mas tudo que eu falar aqui, eu vou falar um pouco da minha área, que é ciências e matemática, ela é muito utilizada. Então, aqui, ó, eu tirei essa frase aqui de uma pesquisa da Daniela Scarpa, professora da USP. Desde 98, a importância das pesquisas em argumentação tem sido constantemente reconhecida e tem influenciado o olhar da área como forma de desenvolver a argumentação. Ela desenvolve o raciocínio, o pensamento crítico, a metacognição, né, a autorreflexão, né, você vê o seu próprio conhecimento, e a compreensão sobre a natureza da ciência. Ela é da área de ciências, mas isso aqui é ampliado também para a matemática, da ciência e da matemática na sala de aula. Então, a argumentação, essa questão da comunicação é importante. Ela é tão importante que na Base Nacional Comum existe uma competência geral que fala especificamente da argumentação. E ela não está, então, em ciências ou matemática, é uma competência geral. Então, ela vale para todas as áreas. Ela é um eixo articulador, ela é um eixo norteador da Base Nacional. Então, a argumentação, ela acaba vindo como uma coisa importante. Eu não vou ler aqui, é o texto da BNCC, mas, basicamente, essa questão é muito importante. A questão, então, dessa Base Nacional da argumentação como sendo um eixo articulador. E aí eu vou trazer aqui para vocês, coisa bem rápida, mas são 2 análises teóricas bem rápidas, porque só para repetir aquilo que eu falei no começo, vocês vão reparar que tudo que eu vou falar aqui para vocês já ouviram, vocês já fazem em sala de aula, eu tenho certeza que vocês já fazem em sala de aula, mas é aquela história, eu faço em sala de aula, e agora com a pesquisa, você vai verificar que, na verdade, isso que eu estou fazendo é uma coisa geral, realmente é algo que foi pesquisado em várias salas de aula e funciona. Então, são pesquisadores que eles estudam qual que é a melhor forma de argumentar, como é que eu melhoro a argumentação desse meu aluno, como é que, pelo menos, eu avalio essa argumentação. Eu acho que melhorar a argumentação depende muito da atividade, da situação, problema que você vai trazer. Mas eu posso avaliar também se meu aluno está argumentando bem, se ele melhorou ou não. E um viés teórico seriam esses operadores epistemológicos. Tá? Quem sugere isso é uma pesquisadora espanhola, que é Jiménez Alexandre, tá aqui a fotinho dela, e ela coloca algumas situações aqui, ó, indução, dedução, causalidade, definição, classificação, apelação, consistência e plausibilidade. Se você conseguir identificar na fala do seu aluno algumas dessas aqui, ou pelo menos uma delas, o seu aluno já está em processo de argumentação. Quanto maior o número dessas características você achar na fala do seu aluno, maior o nível de argumentação que ele vai estar trabalhando. Então, indução é uma coisa, é uma das primeiras. Né? Você vai procurar regularidade. Você dá uma situação para o seu aluno, ele vai começar a procurar padrões. Né? Quando você dá algum desafio matemático, ele começa a procurar padrões lá numéricos, um desafio, uma situação de ciências, ele começa a procurar um padrão de explicação. Isso é indução. A dedução, né? Quando ele vai identificar casos particulares. Causalidade, quando ele fala, a velocidade, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Por exemplo, isso aí é uma causalidade. Então, você tem várias possibilidades, quando ele define um conceito, quando ele vai fazer uma classificação. Então, isso aqui talvez seja a primeira forma. Vocês já faziam isso, né? Vocês sempre fizeram isso, quando você pega, por exemplo, um aluno em ciências e você pede para ele levantar uma hipótese.
Nossa, você pergunta para a sala, e aí, o que vocês acham disso aqui? O que vocês acham que vai acontecer? Isso é pedir para levantar uma hipótese, você já está trabalhando a argumentação. Então, você está aqui com esses operadores epistemológicos. Isso aqui, então, agora a gente já está entrando um pouquinho na parte de formação teórica, então isso aqui, existe um termo técnico, tá? Chama operador epistemológico. E você tem um outro pesquisador muito importante, que é o Lawson, que ele estudou a argumentação de vários professores, e não só de professores, ele estudou a argumentação de advogados, onde a argumentação é uma coisa muito importante, de sociólogos, de filósofos, e acabou indo para a parte dos professores depois. E ele reparou uma coisa importante. Quando uma pessoa argumenta bem, argumenta consistentemente, ela usa conjunções, ela usa conectivos. Então, você pode reparar que na frase de uma pessoa que está argumentando, ela usa se, e, então, portanto, mas. Ela usa uma quantidade de conectivos muito grande. Esses conectivos, eles indicam que a frase anterior está conectada com a frase seguinte. E isso é muito importante, que você vai criando uma coerência de raciocínio. Você vai solidificando esse raciocínio, ele vai ficando mais complexo e mais sólido. Então, ele notou que as melhores argumentações são aquelas que você usa bastante conectivo. E você também sabia disso. Mesmo sem ter visto essa parte teórica, você fazia isso em sala de aula. Você pedia, quantas vezes você já não pediu para o seu aluno, eu quero a resposta completa. Qual é... deixa eu ver. Explique o ciclo da água. Você não vai aceitar. Quando você coloca numa questão, explique o ciclo da água, você não vai simplesmente explicar que o cara escreva água, tracinho nuvem, tracinho chão, tracinho chuva. Você não aceita isso. Você quer um texto. E esse texto tem que ter coerência. Ele tem que ter esses conectivos. Você já exigia isso do seu aluno. Ou seja, você já estava trabalhando para esse aluno argumentar melhor. Quando você exige uma resposta completa do seu aluno, você não está sendo chato. Você está querendo que ele melhore a argumentação dele. Você está querendo que ele consiga conectar esse monte de caixinhas separadas que ele tem do conhecimento, você está querendo que ele conecte. Isso é uma argumentação, tá? Então, são dois métodos aqui que são muito úteis para você verificar se o seu aluno está aprendendo. Esse do Lawson é muito legal, você verificar se o seu aluno está escrevendo esses conectivos, se tem na frase dos seus alunos. Eu vou dar um exemplo aqui, vai ficar mais fácil. Quer ver? Eu falei que eu adoro história em quadrinho. Então, Angela, fica aí no chat que agora nós vamos tentar fazer uma conversa mais direta. Vocês não vão conseguir ler essa história em quadrinho aqui, tá? Porque a imagem não vai ajudar, vai ficar pequeno. Mas eu vou contar o que está nessa história em quadrinho. Depois a gente pode fazer uma fala só sobre histórias em quadrinhos, porque usar histórias em quadrinhos é legal com anos iniciais. Tá? Quais são as características das histórias em quadrinhos que facilitam a aprendizagem? Até porque tem tipos de histórias em quadrinhos. Mas a gente usou uma história em quadrinho, tá? Isso aqui é uma pesquisa real, tá? Que a gente fez. E essa história em quadrinho, eu coloquei a situação problema, fui eu que desenhei aqui, e eu coloquei a situação problema na história em quadrinho. Então, eu vou passar a situação problema para vocês. É um pai e um filho que está de férias no navio, tá? E esse navio, não dá para ler, mas ele está andando a 200 km por hora. Eu chutei bem alto a velocidade do navio. E dentro desse navio tem uma piscina, que nem essas piscinas aí que estão no cantinho, ó. Certo? Não sei se você já reparou, não tem trampolim na piscina do navio. E aí, a minha pergunta é a seguinte, que eu coloco lá na história. Eu pus uma piscina na história em quadrinho com um trampolim, bem alto, 30 metros de altura. E o navio está andando com 200 km por hora. Aí o pai sobe no trampolim e vai pular do trampolim, na piscina. Navio a 200 km por hora e o trampolim a 30 metros de altura. A minha pergunta é se o pai cai dentro da piscina ou cai fora da piscina. Vocês têm algum chute? Vamos lá, vamos observar o chat agora. Aí a gente gostaria que vocês pensassem a respeito, coloquem a resposta aqui que a gente vai subindo, a gente vai comentando, tá bom? E da forma que eu propus, eu já vou adiantar que não tem certo e errado, tá bom? Já vou adiantar que vocês podem... Não fiquem com vergonha.
Vamos lá. Nada, Ângela. Ainda não subiu nenhum comentário. Estão pensando ainda? Um navio a 200 quilômetros, pulando do trampolim, vai cair dentro ou fora da piscina? Vamos lá, agora subiu. Opa. A Sandra está colocando aqui. Vai cair sobe devagarinho. A Andresa colocou, acho que vai cair fora. A Ira coloca, com essa velocidade, creio que cairá fora. Que mais? Pode subindo mais, Raquelita. A Kelly colocou dentro, né? A Ivone Amorim, ela coloca, acredito que cai para fora. Então, gente. A Valquíria colocou, cai fora, muita velocidade, muito alto, incompatível. Então, né? né? A velocidade pode ser que ele caia fora. Tem gente que ficou na dúvida. E assim, aí, ó, pela lógica, com essa quilometragem, penso que fora. E assim, né, alguns colocaram dentro, a Daniela colocou fora. Então, por aí, independente da conta, não seria aprovado se não fosse seguro, portanto, acredito que ele cai dentro. Quem falou isso? Ó, a Leila que colocou, tá? Que tá na tela, independente da conta, não seria aprovado se não fosse seguro. Portanto, acredito que ele cai dentro. Gente, então, a gente acabou de fazer aqui um mini ensino por investigação, tá? Sim. Se der essa situação na sala de aula, vai ser essa diferença, tá? Por quê? Porque eu induzi vocês. Eu falei para vocês, e vocês inconscientemente se apropriaram da informação que eu falei para vocês, que não tem trampolim em piscina de navio. E vocês se apropriaram dessa informação sem ninguém na internet pesquisar se é verdade ou não. Essa informação não é verdade. Tá? Eles não colocam trampolim porque às vezes pode quebrar o trampolim, só por isso, porque pode quebrar a estrutura com o vento, porque pega muito vento, é só por isso. Tá? Mas eu induzi. Eu consegui induzir uma argumentação errada em vocês, porque vocês partiram de uma premissa errada. É isso que eu quero dizer para vocês, tem que tomar muito cuidado, então, na hora que você faz a situação problema. Na verdade, se você der em sala de aula, a imensa maioria, e eu falo isso aí, ó, eu já fiz essa mesma atividade em anos iniciais, eu já fiz em faculdade de física, essa mesma pergunta. No começo, a imensa maioria fala que ele cai fora. Vai lá. Não, ele cai fora. E é um pensamento natural, né? Porque o cara vai cair 30 metros e o navio está muito rápido, então a piscina vai embora, né? É uma coisa meio natural de se pensar. E aí, quando eu ainda coloco uma informação falsa para vocês, e aí que vocês têm que saber trabalhar essas fake news com os alunos de vocês, hoje em dia principalmente, aí induz completamente. Tem que tomar muito cuidado, então. E aí, o que acontece? Todas as vezes que eu apliquei, e eu estou muito feliz porque essa nova... A Rosalina agora colocou, o corpo está parado, cai dentro. Então, essa forma de propor a questão, ela é muito importante. Todas as vezes que eu apliquei, eu estava comentando, que eu estou bem feliz, porque, de novo, aconteceu isso, em todas as aplicações, sempre aparece alguém que fala exatamente o que a Leila falou. Não. Ninguém ia construir um trampolim no navio para a pessoa pular e morrer. Tá? Isso não existe. Nunca aconteceu, não saiu no Jornal Nacional, ninguém nunca viu isso, de um cara pular no navio lá do trampolim e o cara morrer. Então não tem sentido isso. E esse argumento muda muitos argumentos que vêm depois. Por isso a importância da comunicação entre os grupos. Tá? Se eu estivesse numa sala de aula e a Leila levantasse a mão e falasse isso, um monte de gente, que não dá para a gente fazer online aqui, já mudou de opinião. Porque, é verdade, né? É verdade, realmente, para quem quer fazer isso? E aí, se você deixar correr a discussão, alguém podia pensar, poxa, é verdade, né? Mas, por exemplo, a Terra está girando, não está? Nós sabemos que a Terra está girando, e a Terra gira muito mais rápido que esse navio. A Terra gira a 1.500 km por hora. A Terra está girando, se eu der um pulinho aqui na minha sala, a parede aqui do escritório não vem em cima de mim, porque a Terra está girando, enquanto eu estou pulando. É a mesma situação. Você está dentro da Terra, assim como o cara está dentro do navio. Isso aqui é uma situação que você conseguiria explicar no quinto ano, talvez, tá? Porque aí a explicação é um pouco mais densa.
Eu trouxe aqui para dar um exemplo de situação-problema. Oi, Ângela. Professora Andréa, até a Raquel já subiu o comentário, ela colocou assim, acho que contempla isso que você está colocando. O corpo está na mesma velocidade do navio, Pronto. e ainda se projeta para frente, então cai dentro. Exatamente. A Andréa acabou de enunciar a primeira lei de Newton, o princípio da inércia, que é a explicação técnica disso aqui. Se o homem está dentro de um navio e o navio está a 200 km por hora, o homem também está com 200 km por hora. Então, quando ele pula, ele continua com esses 200 km por hora acompanhando o navio. Ele cai normalmente na piscina. A única possibilidade dele cair fora da piscina é se durante a queda esse navio breca, esse navio acelera, esse navio faz uma curva. Então, no meio do movimento, aconteceu alguma coisa. Mas ele está com a velocidade do navio. Se o navio se mantiver com 200 por hora, está tudo certo. Isso é o princípio da inércia que a professora enunciou aí, inclusive. A Ira colocou assim, essa questão seria muito interessante para incentivar as crianças a pesquisar antes de responder. Perfeitamente. Tá? Tem várias formas de você abordar isso aqui. Eu acho que em anos iniciais, principalmente, vale a pena a pesquisa. Vale a pena. Hoje em dia está muito fácil essa pesquisa. Eu acho que vale a pena ele ir atrás, verificar piscinas em navio, mortes. Eu tenho certeza que alguém vai trazer mortes em navios. Tenho certeza que alguém vai trazer alguma coisa. E é assim que se começa o ensino por investigação. Com uma situação, problema, que você consiga trazer a sala para você. Que realmente eles comprem a briga da situação, problema. Eles vão querer resolver essa situação. Então, isso é muito importante. E aí, como é que você, depois que você faz isso, trabalha a argumentação? Bom, você tem várias formas. Uma das formas, tá? Isso aqui foi uma pesquisa real, como eu disse para vocês, então eu vou trazer dados reais para vocês. É isso aqui, ó. Lembra dos operadores epistemológicos? A gente fez isso aqui com uma sala. Aqui era fundamental, era anos finais, tá? Mas é só para ver mais ou menos como é que funciona. Por exemplo, antes, quando a gente dá essa pergunta e não tem essa discussão toda, eles falam, não, a piscina está aqui, ó, ele desenha no caderno, a piscina está aqui o trampolim, e ele simula lá o bonequinho caindo fora do navio. Eles fazem exatamente o que a maioria falou. Então, existem operadores, tem causalidade, tem dedução, aqueles operadores epistemológicos, eles existem, então toma cuidado. Ter o operador não quer dizer que você está argumentando corretamente. Também tem isso. Eu consigo fazer argumentações falsas. Então, você, como professor de ciências e matemática, você tem que conseguir trabalhar com o seu aluno para ele conseguir chegar numa argumentação científica, uma argumentação matemática correta, abstrata. Então, aqui é o começo, tá? Quando a professora pergunta para o aluno, tá? Os episódios aqui, que eles falam que vão cair fora. Então, eu consigo até achar um perfil da sala, no geral. A maior parte da sala fala que o trampolim está muito alto, a velocidade do navio é muito alta, então, quando o personagem cai, o navio vai embora, ele fica e ele cai fora da piscina. Esse é o pensamento argumentativo antes. E tem lógica, né? Tem lógica se você pensar. Até que chega o problema, né? Alguém fala da segurança do navio, etc e tal. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas olha só, depois de toda a discussão, quando você deixa a sala discutir, chega essa questão que a Leila propôs aí do navio, da segurança do navio, que ninguém nunca morreu pulando na piscina, a piscina foi embora. Então, olha como fica mais complexa a argumentação. Eles trazem elementos novos. Tá? Então, eles trazem a questão da segurança, que ninguém nunca morreu no navio, traz essa questão que ele tem a pessoa continua com a velocidade do navio. Olha como fica mais complexa a argumentação. Esse é um exemplo de como você pode usar argumentação na sua sala de aula. Não estou pedindo para você fazer esse monte de quadradinho, mas se você pensar nessa complexidade, isso já ajuda, isso já é um indício que o seu aluno está argumentando melhor. Tá? Aqui eu trouxe um outro exemplo. Lembra do Lawson, aquele cara lá dos conectivos, das conjunções, que quanto mais conjunção, mais conectivo, melhor é a argumentação? Então, eu também não vou entrar nos detalhes, tá aqui, mas aqui foi uma pesquisa que a gente fez com alunos de 6º ano, inclusive. A gente queria saber deles por que os fogos de artifício são coloridos. Tá? É uma questão mais química aí. Por que eles são coloridos. E aí, a gente faz a mesma coisa, dá uma situação problema, a gente fez inclusive com história em quadrinho também, e vai fazendo a discussão em grupos, tá? Todo aquele debate, e aí, chega aqui, ó,
Um aluno responde para mim no final: para colorir os fogos são misturados sais de elementos nas pólvoras. Cada sal produz uma cor. Ah, mas cadê o conectivo aí? O conectivo está aqui. É que você tem que ler de uma outra forma, que é essa coluninha do lado, ó. Os fogos possuem diferentes cores, porque possuem uma mistura de sais? Porque cada sal corresponde a um elemento químico diferente. Então, cada elemento químico é responsável pelas cores diferentes. Repara que você consegue inserir os conectivos, eles estão escondidos aqui. Então, quando o Lawson ele propõe que quanto mais conectivo tiver, melhor é a argumentação, cuidado, às vezes os conectivos estão escondidos, porque a gente não fica, na nossa fala diária, a gente não fica usando o conectivo o dia inteiro. Então, você tem que achar o conectivo, tem que tomar cuidado com isso. É uma forma de você verificar que seu aluno está argumentando melhor também. Você verificar que a resposta dele tem mais conectivos. E se tiver mais conectivo, quer dizer que ele está concatenando mais ideias, ele está articulando mais ideias. Isso é muito importante. Tudo bem aí no chat, Ângela? Tudo bem. Tem alguns professores, a Alessandra, ela colocou assim, que o ser humano tem a ânsia de responder primeiro que as crianças, né? Então, essa ansiedade do professor, né, é nossa. A Lucy também colocou, somos afoitos em querer responder como os alunos fazem. Então, sem a devida, né, sem pensar que ele participe, que ele discuta. Então, que é bem esse ponto que você está tocando nesse momento. Né? Então, e é muito importante isso, Um último comentário só para eu fechar aqui a participação. A Ira coloca assim: essa questão podemos trabalhar em várias disciplinas, não apenas, né, que a gente está discutindo ciências e matemática nesse locus, né, mas em outras disciplinas. Com certeza. Só falar. Então, com certeza é isso. E essa questão, não se culpem, tá? Essa questão da gente querer dar resposta para o aluno, isso é uma coisa nossa, inclusive minha também. Tá? A nossa formação foi assim. O nosso professor na escola fazia isso com a gente. É que a gente sobreviveu. Teve pessoas que não sobreviveram, desistiram da escola ou largaram ciências e matemática para lá. Tá? Mas a gente sobreviveu. A gente sobreviveu a essa escola que nos dava as respostas e a gente, por um monte de características, principalmente a nossa relação com o conhecimento que nos fez ser professores, fez a gente sobreviver a essa escola. Tá? Mas não é a escola adequada, infelizmente não é. É aquilo que eu disse, ser só expositivo é um problema, você tem que saber mesclar. Tem um livro muito legal, que eu sempre falo para os meus alunos na universidade, quando eles falam essa questão do ensino tradicional, do ensino por investigação, porque por mais que eles sejam jovens, eles também chegam com o ensino tradicional muito forte na cabeça. A gente não conseguiu ainda mudar muito isso. E aí eu falo para eles, gente, porque eles vêm com o argumento, não, mas eu sobrevivi ao ensino tradicional, eu estou aqui, para mim fez muito bem o ensino tradicional. Aí eu falo exatamente isso, você não tem noção quantas pessoas morreram no meio do caminho, entre aspas, mas ficaram no meio do caminho para você chegar aqui. Vocês não têm noção disso, tá? Porque você se adequou ao ensino tradicional, porque você tem uma relação específica com o conhecimento. Tanto é que você está numa faculdade de licenciatura. Então, é uma outra história. Tem um livro muito legal, um aluno do Piaget, chama Hans Abele. O livro chama Didáctica, está escrito assim, Didáctica Psicológica. Tá? Se você conseguir achar, é fenomenal. É um dos primeiros livros que você faz pesquisa em educação, pesquisa quantitativa em educação. Foi de um aluno do Piaget. E é muito interessante que ele percebe o seguinte, ele era aluno do Piaget, né? Então ele estava estudando o construtivismo. E aí, é um livro muito antigo, né? Então, naquela época, como é que foi o método dele? Ele foi olhar resultados em provas de alunos que estavam só numa sala, era só o método tradicional, e em outra sala era o construtivismo. O que ele notou? Ele notou que aqueles alunos que eram considerados bons, entre aspas, sempre foram bem nas provas, tanto faz, você podia dar o ensino tradicional como o construtivismo, que eles continuavam tirando nota alta. Tanto faz. Agora, para aqueles alunos que não iam tão bem, eles conseguiam notas melhores quando você usava o ensino por investigação, que na época, na verdade, é o construtivismo, né? O ensino construtivista na época que foi feito esse livro. Então, tem que tomar cuidado com isso. A gente não consegue justificar, porque deu certo para mim, então o tradicional funciona. Tá? É muito complicado.
Senão eu posso colocar uma roupa de amianto, entrar no meio da fogueira, sair sem queimadura e falar, não, para mim o fogo deu certo, para mim tá tudo certo. Tem que funcionar para todo mundo que não tem roupa de amianto. É complicado. A professora Leila, ela colocou assim, o importante da argumentação é não ter medo ou vergonha de falar e errar. Não sabemos de tudo, ensinar a coragem de argumentar sem soberba, esse é o desafio. Perfeito. E aí o pessoal no chat está confirmando, concordando desse nosso desafio. É exatamente isso. E isso, Leila, ela vem numa questão de natureza da ciência. A gente, infelizmente, esses alunos, se você pedir para um aluno seu, tá? Eu não sei em que série você dá aula, Leila, mas se você pedir para um aluninho de segundo ano, dos anos iniciais, desenha para mim um cientista, ele vai desenhar um cidadão de óculos, jaleco e com tubo de ensaio na mão. Isso é uma visão deturpada de ciência. Por quê? Porque ele acaba já tendo uma visão de ciência muito forte. E dentro dessa visão, ele tem que a ciência é exata, que a ciência não erra. Então, quando você está numa aula de ciências e pedem para você responder alguma coisa, eu não posso errar. Eu vou responder errado. Isso não existe. Isso aí tem que ser realmente trabalhado. Você não tem o certo e o errado. Tá? Porque se tivesse certo e errado, a ciência não tinha mudado tanto nos últimos séculos. Então, isso é uma questão de natureza de ciência, principalmente. Você tem que deixar claro que essa ciência ela pode mudar, que não tem o certo e errado. Laboratório não tem certo e errado, experimento não tem certo e errado. Tá? Tem argumentações coerentes e menos coerentes, mas depende dos dados que você tem. A professora Andresa, só finalizando agora, concordo, Leila, muitos alunos acreditam que só vale o que é certo, e muitos professores também. A cultura do erro precisa ser apreciada e entendida como parte importante da aprendizagem, parte importante dessa construção, né? Perfeito. Tá? Essa questão é muito importante. Inclusive, tem filósofos da ciência que trabalham só isso, a importância do erro na construção do conhecimento científico, por exemplo. Tá? Isso é o Bachelard, tem vários filósofos que trazem isso. Isso é muito importante mesmo. E aí, para eu encerrar também, senão a Leila não, a Ângela me mata, é o seguinte, aí alguém pode falar, nossa, mas eu dou aula no segundo ano dos anos iniciais. Como é que eu vou pedir para o aluno escrever conectivos? Aí que está a questão. Ele não vai escrever conectivos, realmente não vai. O que não quer dizer que ele não esteja sabendo o que está acontecendo. Você também tem que estar preparado, principalmente em anos iniciais, isso acontece muito, para desenhos. Às vezes, na leitura do desenho, você consegue pegar a argumentação, tá? E agora, você tem que ter um olhar muito específico. É um conhecimento muito específico nosso, de professor mesmo, tá? Por exemplo, se eu der esse desenho aqui, peguei na internet esse desenho. Esse desenho aqui ele escreve assim, ó, foi assim, tinha um balde, tem os erros de português que são totalmente tranquilos aqui para essa faixa etária. Ó, tinha um balde, um copo, para botar o papel dentro do copo e botar no balde e não deixar molhar. Essa aqui é um experimento que você coloca um papel no fundo do copo, vira o copo e coloca ele dentro de uma bacia com água. Aí a pressão do ar não deixa a água entrar e o papel fica sequinho. Esse é o experimento. Mas aqui não tem nada. Repara que aqui ele fez uma cópia do que aconteceu. Não tem uma explicação aqui, tá? Ele consegue identificar o resultado, que o papel não molha, mas ele não explica o experimento. Não explica o fenômeno físico, científico. Diferente disso aqui. Isso aqui é que, obviamente, vocês vão demorar muito para interpretar isso, porque vocês não fizeram o experimento. Mas eu vou explicar para vocês. Isso aqui é uma lâmpada, né? Tá na cara. Isso aqui é uma parede, essa cinzinha aqui é uma parede, e a situação problema para o menino, isso aqui é anos iniciais, é uma aula de conhecimento físico para anos iniciais. A luz dessa lâmpada, ela tinha que chegar nesse objeto que está atrás da parede. Só que ela não chegava, né? Porque batia na parede antes. Então, qual que é a ideia? Você dava um monte de material para as crianças e com espelhos ela conseguia. Depois de algum tempo, ela conseguia perceber que com o espelho a luz ela saía da lâmpada, batia no espelho e conseguia iluminar o objeto atrás da parede. E esse desenho é fundamental porque, olha só, ele escreve aqui, caminho da luz. Isso é fundamental na análise do desenho. Isso aqui está dizendo que ele entendeu que sai um raio luminoso, que esse raio luminoso ele se movimenta no espaço. E quando ele bate no espelho, ele continua se movimentando. Então é uma energia em movimento aqui. Ou seja, o aluno conseguiu compreender perfeitamente o que aconteceu. Não tem uma palavra, mas ele consegue explicar. É uma interpretação do desenho. Isso aí
isso é uma arte que vocês dos anos iniciais dominam, tá? Interpretação de desenho, tá? Meu filho, nossa senhora, a gente tinha lá os desenhinhos para interpretar difícil, viu? Olha, e a professora falava, não, ele quis mostrar isso, isso, isso. Falei, nossa, tá, então beleza, tudo bem. Então, é uma arte, isso aqui, é uma técnica muito potente, tá? E isso acontece com matemática também, né? Isso aqui vocês já devem ter visto muito quando você ensina sistemas de numeração. Eles vão escrevendo os números cada vez maiores. Isso quer dizer que ele entendeu. Isso quer dizer que ele entendeu porque o número 10 está maior que o número 1, porque o número 10 representa uma quantidade maior que o número 1. Então, é uma interpretação de desenho. Ele não explicou com palavras, mas você tem essa capacidade de interpretar isso. Então, gente, na prática, o que eu quero dizer é o seguinte. A gente tem... nós, professores, somos profissionais da educação. Nós temos uma série de conhecimentos técnicos, como mostrei para vocês aqui nessa apresentação, que só nós temos, tá? Para falar de educação, tem que ser a gente que tem formação na área, porque uma pessoa pode falar de educação o que ela quiser, mas ela não tem esse conjunto de conhecimentos técnicos que vocês têm, tá? Então, tem um ditado, tá? Que se fala muito, que eu não concordo, que é esse aqui: quem sabe faz, quem não sabe ensina. A minha intenção é que vocês tenham saído dessa apresentação de hoje, pelo menos com uma visão um pouquinho diferente, com a visão que isso aqui não vale, tá? Na verdade, vocês têm muito conhecimento e só vocês que são capazes de determinar qual que é a metodologia de ensino adequada, qual que é o aprendizado. Vocês têm esse conhecimento técnico que é próprio do professor, próprio da profissão nossa, da profissão docente. Então, eu gostaria que vocês saíssem com esse outro ditado. Quem sabe, sabe, mas quem sabe muito, esse vai ensinar. Esse vai conseguir ir para a sala de aula. Tá bom? Eu agradeço muito aí a oportunidade, aqui algumas referências. Meu e-mail, o site do programa de pós-graduação. Se alguém quiser lá fazer disciplina como aluno especial, a gente está aberto. Tá? E agradeço muito, Ângela, por esse... Nós é que agradecemos. E assim, aqui no chat, até a professora Edna, ela começou algumas citações aqui, uma discussão, na verdade, no chat, falando da importância do quanto nossa formação inicial, né, que nós não tivemos a oportunidade de argumentar. Nossos professores sabiam tudo, né? Alguns outros professores foram colocando aqui, é verdade, só a Pro tinha razão, e uma outra professora colocou aqui, não vou me recordar de todos os nomes, estou fazendo só um apanhado, né? Uma professora colocou, nossa, fui muito para a diretoria, porque eu queria saber mais, eu perguntava, então, o fato de perguntar, de investigar, querer saber mais, era tido como indisciplina, né? Vivemos muito isso, nós assim, na nossa formação, muitos de nós aqui, é o relato das professoras, né? A Alessandra coloca que o professor precisa fazer intervenção, ajudar esse aluno a construir, voltando, né, na ideia da escrita, da questão que você colocou no desenho. Nos anos iniciais, esse é o nosso papel, né? Otimizar a escrita, fazer com que a escrita seja mais proficiente, até a gente atender o nosso currículo, né? Quando a gente tem lá a carta de leitor, preparando os meninos para a ideia de opinião e argumentação, para que eles possam ter proficiência na escrita, mas para isso precisa todo esse percurso que a gente acabou de ver hoje, né? Então está muito fundamentado, muito articulado ao nosso currículo, ao que dentro de sala de aula, né, a gente vivencia, tem explicitado lá como atividade, sugestões do que fazer, né? Tem já o pessoal começando a elogiar, né, a formação, que acho que agora você já está vendo Agora eu estou vendo. Subindo aí o site, né? Pessoal chamando a atenção, obrigada, muito bom. Aí eu passo a palavra para você comentar. O Douglas coloca ali, né? A argumentação faz com que os nossos alunos tenham um pensamento crítico excelente, né? Passo a palavra, seu comentário. Eu agradeço novamente, é sempre, como eu falei, a gente é legal a gente poder trazer um pouquinho de conhecimento, mas eu posso deixar bem claro para vocês que eu saio também com um monte de conhecimento. A gente sempre aprende com essas colocações de vocês, tá? Porque sempre vem coisa nova, vem situação nova para a gente. E eu acho anos iniciais muito desafiador, né? É uma etapa, na minha opinião, a etapa mais importante. É ali que você vai definir realmente se esse menino vai ficar traumatizado com ciências e matemática.
E eu acho que esse trabalho tem que ser bem feito, e vocês fazem bem feito. É quase uma questão heróica, tá? Trabalhar em anos iniciais no Brasil é quase que uma questão heróica. Então, eu parabenizo, tá? Eu parabenizo porque é um trabalho muito difícil, mas que vocês não desistem, e ainda bem que vocês não desistem, tá? Então, eu que agradeço, tá? Vocês estão agradecendo aí, mas eu que estou agradecendo porque a gente sai com muita coisa nova aqui. Ela é um pedido especial. Beleza, a gente acolhe esses pedidos. A Elizabeth, você está vendo o comentário, né? É o que você disse, e a gente conversa muito com os professores coordenadores, a gente faz muitas coisas. Quando a gente tem o domínio daquilo que é científico, a fundamentação, a gente tem certeza daquilo que está fazendo. E eu acho que é isso que fica para esses nossos professores, né? Porque a gente aprende o tempo todo, né? A gente precisa aprender o tempo todo. Então, quando a gente sabe o aporte teórico, todo o arcabouço que foi utilizado para fundamentar, nós trabalhamos no Ler e Escrever desde lá atrás, né? 2007, o EMAI, que é a matemática, um pouquinho mais para frente, a gente procurando, aí nesse caso, entender melhor nós mesmos, entre nós mesmos, no que eles chamam de grupo colaborativo, tentando entender tudo isso, todo aquele início que você colocou, ele já estava presente. Mas e o quanto de percurso a gente precisou para entender e ter proficiência nisso? Então, a gente precisa de conhecimento teórico, sim, porque fundamenta o nosso trabalho. E é isso que acho que você trouxe um pouquinho, que é o que o pessoal nas palavras aí está tentando traduzir para nós, em forma de agradecimento, nas contribuições. E isso é muito importante. A perspectiva de nós aprendermos todos os dias, aprendermos sempre. A Eunice coloca bem, né? Sairei renovada, ou sair renovada desse ATPC de hoje. Parabéns. Então, parabéns a você por ter contribuído com a gente com o aprendizado e com muita reflexão, porque a gente sai com muita reflexão. Eu que agradeço. Tá? A gente que agradece. E pessoal subindo, né? Agora, as nossas meninas que estão por detrás, a Raquel, a Marisa, hoje a Andreinha não está aqui com a gente porque ela está convocada, né, colocando como enriquecedor. Então, de antemão, a gente... E assim, vou subindo no chat, você vai vendo, vai subindo aí os comentários do pessoal, né? E o quanto foi enriquecedor o trabalho de hoje. Aprendemos muito também com os alunas dos anos iniciais, a TPC foi produtivo. É sempre esse o nosso desejo, de que de alguma forma haja sempre uma apropriação, um acréscimo, um degrauzinho, como você colocou no início, né? Um tijolinho a mais nesse nosso trabalho. Ao nosso colega Pereira, obrigado, Leonardo, equipe. Bom, antes da gente finalizar o nosso trabalho hoje, só tem 2 avisinhos, a gente não costuma fazer os avisos na live, né? Mas a gente gostaria de chamar a atenção sobre a nossa AP, né? Que a gente tem, na verdade, todos nós sabemos já do prazo, a terceira AP, o prazo de 13 a 23. Tem algumas questões que ainda não sabemos responder, porque tem se tem algum delay dentro do sistema. Vocês precisam ir nos monitorando a respeito de tudo isso. Se precisar de ajuda, entrem em contato com a gente no núcleo pedagógico, que a gente encaminha, né, as possíveis resoluções. E, na verdade, assim, pela organização da SEDUC, das semanas A, B e C, nosso último ATPC será em dezembro, né? Especificamente a data, a gente já tem uma data prévia, mas, assim, a gente precisa ver se não muda alguma coisa. E nós gostaríamos, como durante todo esse ano, nós não fizemos boas práticas, nós não trouxemos as boas práticas das escolas, com exceção do nosso sarau que nós fizemos, que foi um movimento que envolveram mais escolas. Mas gostaríamos de que no nosso último ATPC o espaço fosse de vocês, não nosso. Nós ocupamos o espaço de ATPC,
né? Porque haviam demandas da SEDUC, demandas nossas, mas gostaríamos que vocês pudessem aí participar com a gente. A gente pensou em fazer num organizador, num Google Docs, e esse organizador aí nós enviaríamos para vocês, porque acho que agora a gente tem bastante conteúdo, foi um ano muito difícil, de muito trabalho, mas um ano em que nós nos reinventamos, um ano que nós conseguimos colocar em jogo, né, todas as nossas capacidades e fomos implementando novas, né, então, e a gente tem um saldo muito positivo, e é esse saldo positivo que a gente precisa comemorar nessa nossa última TPC, e a gente conta com a participação de vocês. No mais, né, queria só chamar todo mundo, para a Raquel colocar todo mundo na nossa tela, todo mundo que está por detrás do trabalho hoje, né, que esteve presente com a gente no nosso ATPC, o Leonardo, o Cássio hoje está ali cuidando do nosso PPT, mas ele não vai conseguir aparecer, que ele está no computador da DS, a Andréia, que sempre é a nossa ponte, né, para nos ajudar nesse nosso trabalho, só validando que não existe trabalho solo, existe trabalho coletivo, para que a gente consiga, né, ter uma live como essa, um trabalho como esse, muitas pessoas se articulam. E é isso que a gente agradece. Agradeço a participação de todos vocês, por terem podido estar conosco nesse momento, fazendo a leitura dos nossos trabalhos. E em nome dele, em nome da dirigente, agradeço a presença de todos vocês, a participação, o carinho com o qual hoje vocês participaram dentro do nosso chat, que ainda continua subindo. Agradecimento a você, Leonardo, pela palestra, que no geral a Andréia também colocou que aprendeu muito conosco. Foi um ano, sim, foi um ano muito difícil, um ano triste, com muita carga emocional, mas um ano em que nós pudemos aprender muito. E isso a gente agradece a todos vocês. Então, obrigada pela participação de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Um beijão. Passa o PPT, Cássio, por favor. Agradeço a Marisa colocou a nossa arte, né? Acho que agora está na hora de descansar. Um bom término de dia para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.